Olá, irmãos, a paz de Deus, Emerson Eliel aqui. É com grande satisfação que eu quero aqui colocar um vídeo que os irmãos têm cobrado, em outros vídeos aí, sobre o nosso irmão Valdir de Matão, um caro servo de Deus, na qual eu admiro muito, pela sua coragem, quando ele falou sobre a graça, que a congregação não era graça, ele deu início a tudo isso. Eu quero colocar aqui o testemunho completo dele, a gente entender mais um pouquinho por que ele tem esse pensamento, porque esse irmão nosso teve essa experiência de fé, um pouco livre da religiosidade, da qual eu sempre estou falando e sempre vou falar aqui. A religiosidade em si, irmãos, ela tende a qualquer denominação que cria esses conceitos, igual o irmão Valdir de Matão falou sobre usos e costumes, que as pessoas levam tudo isso, a denominação, a placa da igreja, os usos e costumes, como salvífico, que é isso que vai levar à salvação, ao ponto de, às vezes, ignorar outros irmãos, ignorar outras denominações, como se elas estivessem todas erradas, e você começa a criar em você uma religiosidade e aquela idolatria por todo o sistema na qual você está, seja na congregação, seja em outro lugar, vai criando essa identidade, vai criando, como muitos falam, o exclusivismo. E você vê que isso não é só na congregação, se você for ver bem, todas as outras têm as mesmas falas. Você pega Deus é amor, você pega a Assembleia de Deus, eles não veem com bons olhos outras denominações. É que a congregação ela ficou muito aparente isso, exigindo rebatismo, outras práticas que ela coloca como... O mais forte foi o rebatismo, que daí você exclui todas as outras, que não salva, só ela iria salvar. Mas Valdir de Matão foi um irmão muito usado por Deus pelas suas experiências. O irmão Valdir de Matão morou em países que não tinha congregação. Então ele conhece do Evangelho, conhece a salvação por Jesus Cristo, o mérito todo a ele, o mérito todo a graça. E é muito bom ter um irmão desse na nossa denominação, porque essa graça maravilhosa que é Jesus Cristo, não denominação, ela se espalha pelo amor que é propagado, automaticamente pela bondade de Deus na nossa vida, pelo amor de Deus com a humanidade, entregou o seu Filho, Antes de qualquer denominação, é assim que funciona. E você vê que outras denominações chegam a criar coisas como para tentar ter um exclusivismo nelas também. Você veja a Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem até o sumo sacerdote, o sumo sacerdote aí para abençoar o povo, sei lá, para que serve o sumo sacerdote. Veja o vídeo aí. Estou aqui junto do sumo sacerdote Flávio, que veio do Templo de Salomão para a nação aqui no Rio de Janeiro. Olá, Bispo Luiz e a todo o povo de Moçambique. Sou Luan, sacerdote do Templo de Salomão, e algo inédito irá acontecer aí em Moçambique, no dia 25, domingo, às 10 horas da manhã, nós iremos abençoar a vida de todos que estarão presentes nesse dia. Uma nova história vai se iniciar na vida de todos que estarão presentes. Chico Embo catequiza. A nossa denominação Congregação Cristã, ela cresceu e veio ao longo do tempo, melhorando alguns conceitos. A gente vê que agora veio novos ensinamentos, está tentando melhorar algumas coisas, mas às vezes com uma crítica muito exagerada, faz com que refreie um pouco esse desenvolvimento, porque fica com muita ênfase, com os detalhes, parece opressor, parece hostil, Então isso acaba atrapalhando. E o que eu faço aqui é um comentário, um agradecimento, por exemplo, nas mudanças que ocorreu. E graças a Deus, algumas regiões estão revendo conceitos de pessoas sem liberdade, trazendo de volta para a igreja, porque muitas vezes foi porque houve a crítica, aconteceu a crítica, e elas foram pertinentes ao ponto de rever algumas situações. Mas nem sempre essa crítica é construtiva, às vezes ela é destrutiva. E é onde a diferença que está aqui do meu canal. Agora, quando eu vou falar agora mesmo aqui do nosso irmão, a experiência de vida dele levou ele à fé genuína em Jesus Cristo, ao Evangelho verdadeiro, então ele anuncia de uma forma diferente. Pode ser que alguns críticos aí vai encontrar problema nas suas falas, alguns conceitos ficam, alguns costumes,
na hora da pregação, mas de maneira geral, né, ele não propaga heresia, ele não é dessa maneira. Eu vejo aí irmãos postando em canais, pregadores que o tempo todo falando em bênção, em profecias, em profetadas, e esse irmão, ele é diferente, é como outros também que tem na congregação, outros que tem em outra cidade, outra região, né? Você vai ver aí, por exemplo, que ele foi, né, como eu falei aí na capa do vídeo, ele foi numa igreja que ela só parecia com a congregação, e lá ele não criou ali, ele foi ajudando eles, né, congregando junto, né, mostrou a congregação como ela é, né, administrada pelo Braz, mas não deixou eles mudar o nome, não deixou se vincular com o Braz. E espero também que não crie esses conceitos ou coisas que pode atrapalhar ou assustar a irmandade naquele local, porque eu criei o vídeo, por exemplo, né, das coletas de intenção. Isso não existia em Portugal, no Brasil também nunca precisou, criaram agora. Eu acho que é desnecessário, porque sempre é voltado à piedade, primeiramente. E depois a construção, você pode fazer um culto diferente, nesse culto de hoje, que vai ter as coletas que entrar, vai ser só para construção, porque a gente está precisando, quer construir em tal lugar que tem uma necessidade, aí sim, sempre funcionou assim, com coletas para a piedade, construção. E se ela está indo mais para a piedade e não está entrando na construção, façam cultos diferentes, né? E ali fale que vai ser assim, o que entrar é para a construção. Mas criou-se esse método de fazer um papel, com você se comprometer com as parcelas, isso começa a criar entrar em outras coisas, em outras denominações, né? E esse papel, esse compromisso, às vezes tira o compromisso da piedade. A pessoa, ela fala assim, eu já estou ajudando ali, agora tem que dar outra parcela lá, então eu não vou dar na piedade, Deus entende todas as coisas, eu estou ajudando na construção. Então corre esse risco. Os irmãos, se é que os irmãos me entendem, essa é a minha opinião. É apenas uma opinião. Alguns aí tendem a defender de qualquer maneira as mudanças, e glória a Deus que eu defendo boas mudanças que existiram, mas a minha opinião é essa, né? É uma opinião de uma maneira que eu acho que deveria ser feito quando é para construção. Eu vou deixar aqui o vídeo dele falando dessa igreja na qual ele visitou, né, que não tinha o nome e nem pelo jeito vai ter o nome da denominação, porque não é necessário você deixar exclusivo ali do Braz, o Braz tá visitando, tá ali controlando alguma coisa, nem tem essa necessidade, mas os irmãos vão ver um pouco mais sobre essa denominação. Eu deixei até um outro vídeo separado também, que eu encontrei no Facebook, e ele talvez não citou que é uma irmã que começou ela, porque talvez isso ia causar uma estranheza no povo, mas aí no outro vídeo os irmãos vão ver que foi uma irmã que deu início a essa denominação. Então, irmãos, Deus tem dado a graça de ver muitas obras que Deus está fazendo, inclusive em Belize. Em Belize é um país pequeno na América Central que ainda ninguém da congregação foi lá para anunciar, mas Deus preparou, que já estivemos algumas vezes, há uns 5, 6 anos, que Deus preparou de encontrarmos um grupo de irmãos que servem a Deus numa doutrina bem idêntica à nossa. Bonito grupo, muito bonito, não dá para entrar nos detalhes. Sentam separados, sal da capaz de Deus, com ósculo santo, não tem salário, não tem comércio, não mistura com outras igrejas, são sozinho. As irmãs usam véu, só oram ajoelhado, é muito lindo, bonito. Estive já lá umas par de vezes, atendi culto, já participei do culto com eles. Eles vieram ao Brasil, viram a obra de Deus, ficaram maravilhados. E fora tem lá um outro nome de uma denominação que eles registraram, mas o irmão que cuida dali falou, irmão Valdir, pode mudar o nome. Eu falei, não precisa mudar esse nome aí, deixa assim. Dentro eles não tinham nada, cortina bem arrumadinho. Quando eles vieram ao Brasil, olharam em nome do Senhor Jesus, falou, dá para nós pôr aqui? Dá. Levei o letreiro, tá lá, agora tá em nome do Senhor Jesus, em espanhol, no idioma deles, né? Tá lá.
E agora, nesta semana, agora dia 8, 3 irmãos ali de Matão e mais 2 servos vizinhos ali, estão levando os letreiros que vai na tribuna, que eles não tinham tribuna, eles não cantavam em inário que nem o nosso. Alguns corinhos que eles aprenderam em igrejas evangélicas. Quando eles viram o nosso inário, uma irmãzinha falou: eu quero aprender a música. Veio em Matão, aprendeu órgão e violino em 90 dias. Voltou tocando, e agora os irmãos estão levando um órgão e alguns instrumentos para formar orquestra naquela nação. Meus irmãos, a paz de Deus. Ao ver essa foto aqui me emociona muito. Essa é uma irmandade que nós conhecemos há pouco tempo, questão de meses. Esse pessoal é de Belize, um país aí do Caribe, América Central, não sei, perto de El Salvador. E tem um cooperador de Bombinhas, Santa Catarina, que ele esteve lá a negócio e foi congregar uma igreja evangélica qualquer que ele não conhecia. E chegou lá e observou que era cômoda a congregação. Tinha uma irmã pastora presidindo. Depois do culto ele conversou com ela e falou que tinha essa obra semelhante aqui no Brasil. Aí ela falou assim: mas tem uma coisa que eu acho que não é igual, que aqui em Belize, em lugar nenhum, a gente não vê, eles inclusive repudiam. Aí ele perguntou: o que é? As irmãs cobriam a cabeça com o véu. Aí ele falou: é exatamente assim a nossa igreja no Brasil. E aí ele conversou bastante com ela, aí ela queria conhecer a congregação. Aí a sede da congregação. Aí vieram em São Paulo, no Brás, pediram para o irmão Toninho, esse ancião que atende Uganda, a recepcioná-los. Ela e o marido dela, ela é salvadorenha, mora no Belize, lá fala o espanhol, casada com um chinês. O chinês não fala espanhol, só fala inglês com a esposa. O chinês não é crente. Aí vieram no Brás, fizeram uma reunião com o irmão Gerber e alguns irmãos, o irmão Toninho, e aí foram conversando com ela. Quando ela viu aquilo, ela ficou deslumbrada. Aí eles perguntaram como é que foi, como é que começou tudo isso. Aí ela falou que ela é, quando pequena, católica, mas que ela não sentia nada. Aí ela falou: eu vou ficar orando em casa e pedir para o Senhor, e lendo a Bíblia e pedir para o Senhor me orientar. Aí passou uns tempos, chegou um casal, pediu oração para ela. Aí oraram, eu não me lembro o que aconteceu, se estava enfermo, o que é. Aí ela convidou eles para fazer cultos juntos. Aí ia fazer culto em 4. Ela presidia os cultos e ela entendeu que a mulher tinha que cobrir a cabeça com o véu, que as mulheres de um lado, os homens do outro. E aí ela foi aprendendo a doutrina sozinha e foi indo, e tem um bom grupo agora lá, mas a maior parte são mulheres. Ela falou que ela não concorda que a mulher pregue, que a mulher presida, mas como é uma necessidade, não tem como. No início a congregação também, que atendia os cultos de jovens, eram mulheres, irmãs. Aí os irmãos perguntaram para ela como é que é a revelação da palavra, como é que elas pregam a palavra. Aí ela falou: a gente fica em comunhão, o Senhor mostra um capítulo, a gente lê, depois o Senhor dá de exortar segundo o Espírito Santo. Aí perguntou: e o batismo de vocês, como é que é? Ela falou assim: olha, eu não faço batismo, quem faz é meu irmão, que tem uma igreja dessa também lá em El Salvador, são 2 só, então ele faz o batismo. Então ele coloca o batismo por imersão, ele coloca a mão na cabeça do batizando e fala: irmão, em nome de Jesus Cristo eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ela congregou a noite do Brasa e foi em Matão, lá ela testemunhou e está deslumbrada. Então aí já falaram pro irmão dela, tem uma igreja nossa em El Salvador, já foi visitar. Então aí Montoninho mandou essa foto aqui que, meu Deus, emociona a gente. Deus abençoe. Vocês perceberam aí que ele não criou ali seu, né, não deixou nem mudar a placa para ser congregação cristã no Brasil. Não, ali é uma maneira que eles encontraram de anunciar o evangelho. Ele até falou que por ser bem parecido, veja bem, ele foi bem franco, bem parecido, né, nos detalhes, no jeito de orar. E ele não, mesmo assim, ele não foi lá para falar assim: ó, você tem que pôr o nome congregação cristã no Brasil, né? Ou vocês têm que se vincular com o Braz, né?
Não, ele só falou sobre como que é a evangelização, porque é um irmão que morou em vários países, é um irmão que tem experiência da evangelização, experiência na fé em Jesus Cristo genuína. E aí, a gente vai deixar agora aqui, né, os conselhos dele, por que, né, através de tudo isso, então, por que ele é dessa maneira, e deu conselhos aqui no Brasil, né, sobre o que é graça e o que é a fé em Jesus Cristo, né, que não é a denominação que vai salvar ninguém. Eu completei 70 anos de idade. São 70 anos aqui dentro. Nesses corredores, eu aprendi a engatinhar e andar. Aos 10 anos, por aí, ingressei na orquestra, sou músico até hoje. Louvado seja Deus, Deus preparou esposa, filhos, netos. Já batizei os filhos, os netos. São músicos, as noras organistas. E estamos servindo a Deus na esperança da vida eterna. Dou graças a Deus, irmãos, que até os 28 anos de idade morei no Brasil. Não vou entrar em detalhes que vai muito longe. Aí no ano de 79, Deus me tirou do Brasil e me enviou para países que não tinham a obra de Deus segundo a fé e a doutrina da congregação. A graça de Deus, pelos anos 1909, 1910, Deus despertou alguns homens de Deus e enviou para as Américas, para o Brasil, Argentina, Chile, e anunciar o Evangelho. A graça de Deus. Foi falado da graça. Quando, irmãos, fala da graça, alguém imagina que a graça é só na congregação. Não, vamos pensar isto. A graça está na congregação. Mas, irmão, não é título de igreja que salva. Título de igreja para se registrar ela nas leis, cada país, cada igreja registra o que quer. Mas o que salva não é o título lá fora, o que salva é esse nome aqui dentro. Então, irmãos, um conselho muito bom que eu percebi também, que este estado tem muita gente que serve a Deus. A tua amiga, o teu vizinho, o teu familiar, que você sabe que ele é crente de alguma denominação, porque o testemunho dele é veraz, serve a Deus, trate com carinho. Se te chama de irmão, chama de irmão também. Conversa, termina, paz Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te acompanhe. Não podemos ser tão soberbos ou imaginar que Jesus Cristo é propriedade exclusiva da congregação cristã no Brasil. Deu para entender? E às vezes nós, não, mas na minha igreja não tem pastor, nós senta separado, nós ora de joelho. Isto são modos e costumes, é do jeito que Deus nos guiou. Outra coisa, hoje, por exemplo, vamos ordenar 2 anciães. Ancião, pastor, presbítero, bispo é a mesma coisa. Tem alguém que não conhecendo da Escritura e diz, não, mas na nossa igreja não tem pastor, pastor é Jesus Cristo, ele é o sumo pastor. Os irmãos que serão ordenados hoje, irmão Rosalino, irmão Elias, não tem o título de pastores, tem o título de ancião, mas ele tem que ter o dom de pastor. Senão ele não ajuda a rebanhar as ovelhas para o aprisco santo. Então, irmãos, é muito bom as irmãs tendo, e com certeza quantas, no caminho a gente vinha conversando isso com alguns irmãos, quantos amigos que vocês têm, vizinhos, que sabem que são crentes. Não é isto? Tratem com carinho, sejam amáveis.
Se te convidar para orar, entra, faz uma oração a Deus. Ah, ela não põe véu, você põe. Então, irmãos, isso é bonito. Temos que mostrar essa educação espiritual, essa humildade mas convida. Os irmãos, tem um exemplo que eu sempre uso. E por aqui, apesar de ser bastante quente, mas quem tem chácara, quem tem alguma casa de campo, normalmente tem um aparelhinho assim, com algumas florzinhas que penduram na beira do telhado. Tem água e ali vem os beija-flor a beber aquela aguinha, não vem? Vocês não fazem isso? Não é bonito? Agora eu vou fazer uma pergunta. O beija-flor vem ali beber a aguinha por causa daquela flor de plástica? Ou por causa da aguinha só que está ali? O que a irmã coloca no meio daquela aguinha para o beija-flor vir sempre ali? Um pouquinho de açúcar, um pouquinho de mel, é ou não é? Dá para nós pôr um pouquinho de mel nas nossas palavras? Dá para nós responder com carinho: oh, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te acompanhe. A boca do crente, irmão, sempre tem que ser adocicada por aquilo que é eterno. Então, muitas das vezes a gente não trata os outros como deve tratar. E Deus prepara um culto hoje assim, de ordenação, toda a irmandade, estão vendo, porque até os servos que Deus levanta para o ministério, devem ser servos amorosos, sempre com um sorriso no rosto, contente, não assusta a irmandade. A irmandade tem prazer, tem confiança de chegar naquele servo. Tínhamos, ainda ontem ouvimos isso, uma ordenação ali em Ji-Paraná, alguns primeiros, antigos, que era muito radical, muito forte, mas hoje, graças a Deus, o Senhor está preparando uma irmandade que já entende mais bem as coisas, mais instruída, mais educada. Então, irmãos, a igreja não pode, nenhum servo tem o direito de, numa exortação ou em algum conselho, colocar alguém para fora. Aqui não é o teu lugar, pecador de morte. Aqui não é lugar de defunto, jamais. Você não tem direito de pôr o véu, está cantando, não. A igreja é acolhedora, a igreja abraça. A missão dos servos de Deus é pregar o Evangelho, Cristo Jesus, o amor, a misericórdia, o perdão, a bondade. Não põe ninguém para fora, não olha torto para ninguém, não levanta a tua cabeça. Não, oh irmão, nessa pandemia alguns foram embora. Ore para que Deus traga de volta. Se você sente falta de alguém ao teu lado, que dê aquela irmã, que dê aquela família, vai lá convidar, vai buscar ela, vem junto, vem congregar com nós, não perca o culto. Alguns costumes pegaram, veio a pandemia, alguns estão barbudos, e a gente olha torto. Por quê? Tenha prazer de ver o teu irmão do teu lado. E a obrigação nossa, dos servos de Deus, aqueles que o Senhor constituiu para estar no ministério, contente, alegre, não põe ninguém para fora. Pregue Cristo crucificado, pregue o amor, pregue a ressurreição, pregue a bondade, pregue o perdão. E aí nós vamos levando o fraco, o abatido,
o desesperado, o necessitado, o que dá trabalho, o que dá alegria. Senhor, a minha parte eu fiz, está todos aqui. Por lá dentro no céu não pertence a mim, não pertence a ancião nenhum, nem diácono, nem cooperador. Isto está na mão de Deus. Senhor, cheguei até aqui, viu, irmão Elias? É isto, continua assim. Irmão Rosalino era diácono, 10 anos de diácono. Agora o senhor, mas mudou, tem 2 orações? Não, Deus sabe por quê. A Irmandade não está feliz? Deus não usa dele? Claro. Irmão Rosalino e os demais servos, que tem vários aqui, eu não conheço todos, e o irmão Adilson também, que é o diácono, que o senhor que vai ser ordenado hoje, que tem que fazer, Senhor, está aqui, eu trouxe tudo. Tu pediu para mim pastorear o rebanho, está aqui agora. E por misericórdia, me coloca junto com o teu povo. Deus deu a graça, no ano de 79, de sair e vir aqui para a América Central. E por 12 anos, Deus deu a graça de morar em países que não tinha a obra de Deus da congregação. Deus deu a graça de morar no Panamá, depois morei na Costa Rica, que é um país vizinho, depois eu mudei para a Venezuela, no tempo muito bom. Eu morei nos anos 86 a 90, na Venezuela, era a época da riqueza, do ouro, da fartura. Depois de 12 anos, terminei a missão, voltei ao Brasil e Deus me mandou morar na cidade de Matão, próximo de Araraquara. Já fazem 31 anos, 31 com 12 que eu morei aqui, são 43 anos que Deus dá a graça de atender alguns países aqui na América Central. Todos eles, Deus ajudou. Mas é isso aí, irmãos, esse é o vídeo de hoje, espero que gostem. Se inscreve no canal, tem muitos irmãos que estão assistindo o canal e não é inscrito, tá? Eu vejo ali pelo YouTube que a gente consegue ter acesso a isso. Muitos irmãos que vêm rever não se inscrevem no canal, mas poderia estar inscrito, isso ajuda bastante o canal. E compartilhe se possível. Curta também, para que o YouTube entenda como relevante nosso vídeo. A paz de Deus, até o próximo vídeo, irmãos.